pessoal, eu sou a Isabelle e esses são os 5 minutos em reforma. No vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto que tá me incomodando muito, porque atualmente a gente percebe que as pessoas que são grosseiras, que respondem mal, que falam o que vem na cabeça, são taxadas como sinceras e pessoas que devem ser espelho para as outras pessoas. Porém, o que eu acho é que isso é muito triste. As palavras sinceras são uma virtude, porém não tem nada a ver com ser grosseiro. Claro, a gente não pode ser mentiroso também, que esse já é um outro pecado. Mas a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas esse é um pecado que eu luto desde a infância. 99,9% das vezes que eu apanhei na minha vida foi por responder ou minha mãe, ou meu pai, ou minha tia, ou meu avô, ou minha avó, ou cachorro, papagaio, qualquer um que estivesse perto de mim, eu respondia. Conforme eu fui crescendo, fui percebendo que, além de ser falta de educação, era antes de tudo um pecado. Deus traz uma série de versículos na sua palavra falando sobre pecados da língua. E pecados da língua incluem muitas coisas. A gente tem fofoca, maledicência, blasfêmia, a própria palavra grosseira, a gente tem um monte de coisas. Mas para esse vídeo eu quero me atentar só à grosseria. Jesus em Mateus 12,34 diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Então a gente consegue perceber que, na verdade, as palavras grosseiras são um reflexo do que tá dentro do coração. E o que tem dentro do coração de alguém que é grosseiro? Primeiro lugar, soberba. A pessoa acha que tudo que ela diz é o certo, que só ela tá certa, que não importa o sentimento dos outros, não importa a forma como você fala, ela só quer dizer. E ainda por cima, às vezes ela tem a intenção de machucar outra pessoa, de propósito. Além da soberba, do orgulho de dizer palavras tão tristes, ainda tem o problema da ira. Um coração irado traz também palavras de raiva, impaciência. Essa é uma parte que eu me encaixo. Porque às vezes a gente é tão impaciente, a gente não quer nem parar um pouquinho para pensar numa resposta mais bem dada, uma resposta mais amorosa, amável para dar para outra pessoa. A gente quer falar logo na lata e não quer nem saber. E a gente não pode ser assim. Eu sei que durante esse período de quarentena, talvez você tenha se pegado nesse pecado também. Porque você tá 24 horas, durante 7 dias na semana, convivendo com as mesmas pessoas. E em algum momento, com certeza, você deve ter ficado impaciente com elas. Mas eu quero te desafiar a vencer esse pecado. Com a ajuda de Deus, buscar restauração nele. Lá em Gálatas 5:22 ao 24, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Então a gente aprende aqui que a gente precisa ter domínio próprio, principalmente das nossas palavras. Então tudo que sai da nossa boca deve ser, antes de tudo, muito bem pensado e ser carregado com palavras de amabilidade, bondade. Você não precisa ser uma pessoa mentirosa que sai agradando todo mundo, mas você precisa ter cuidado com as coisas que você fala. E em Efésios 4:29, você tem um conselho muito relevante que vai te ajudar a filtrar suas palavras. Diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Todas as vezes que você for dizer alguma coisa, pare e pensa: isso é útil? Isso vai acrescentar alguma coisa na vida dessa outra pessoa? Vai edificar de alguma forma? Se não for edificar, se não for acrescentar, não fale.
Tudo isso é muito complicado, mas a gente sabe que com a ajuda de Deus a gente consegue. Então vamos pedir para que Ele faça a obra nos nossos corações. É isso, espero você no próximo vídeo.